tema da mensagem é, diga comigo, o poder para as batalhas. Como é que Deus nos empodera para vencer as batalhas? Definitivamente estamos no novo ano agora é rotina. Março, fevereiro passou, carnaval, maravilhosa conferência. Quantos foram lá na conferência? Levante a mão, deixa eu ver. Dê uma salva de palmas se você gostou. Linda, maravilhosa. Não só DF, como todo o Brasil que recebeu durante esses dias muito de Deus, muita palavra, muita ministração, né? Um momento profético, lindo, maravilhoso, né? O aspecto da conferência, tudo perfeito. Parabéns, Bispo Lucas, parabéns, Bispo Priscila, realmente maravilhoso. Então, agora a vida segue, a vida começa, a rotina do novo ano, e com isso vêm as batalhas. Vem os desafios, vem os problemas, que nunca para, né? Que nunca acabam. Vem a rotina do novo ano. E tudo que nós precisamos é força, empoderamento para vencer as batalhas que nos surgirão. E hoje eu quero focar sobre esse tema. Quero pelo menos começar esse tema. Em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga amém. Mais forte. Isso nos dá garantia do resultado final. Vou repetir. Isso nos dá garantia do resultado final. Sim ou não? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Preste atenção, não é todas as coisas cooperam para o bem de todos, não. Tem aí uma condição. Qual é a condição? Amo a Deus. Se uma pessoa não ama a Deus, as circunstâncias, os acontecimentos da vida dela não estarão garantidamente seguros que irão concorrer para seu bem. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, que debocha do mundo espiritual, que leva a vida na flauta, nem essas pessoas não têm uma promessa que os acontecimentos, as circunstâncias na vida delas redundarão para o seu bem. Não, tem uma condição: amo a Deus. Fale comigo, amo a Deus. Você ama a Deus, tanto que você está aqui para adorá-lo, encontrá-lo, louvá-lo, receber força para essa semana, amém ou não? Claro, ama a Deus. 2, chamado segundo o seu propósito. Ou seja, sua vida está tentando se alinhar ao propósito pelo qual Deus te chamou. Essas pessoas que amam a Deus e que receberam um chamado para viver o propósito que Ele estabeleceu e disseram: sim, Senhor, eu recebo, eu aceito. Essas pessoas têm uma garantia que tudo vai acontecer e o resultado final será para o bem. Então, de antemão, eu profetizo: se você perder algum relacionamento, foi para o seu bem, porque Deus tem alguma coisa melhor para te dar. Se você perder algum trabalho, é porque Deus tem alguma coisa melhor para te dar. Se você tiver que vender algum patrimônio, de antemão eu te digo: Deus tem alguma coisa melhor para te dar. Qualquer circunstância que acontecer na tua vida não será descuido, será propósito. Pode dar uma salva de palmas forte. Então, o apóstolo Paulo começa dando-nos garantias da vitória final. Calma, vai dar certo. Não importa o que acontecer, para onde a água vai correr. Você vai para cima, você vai para baixo. Aonde a água do rio da vida te levar, vai ser o melhor para você. Aí ele continua dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam. Próximo versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tribulação,
problemas, circunstâncias vêm para te fazer parecido com Jesus, para moldar o teu caráter e o meu caráter, para tirar o excesso. Tribulações, problemas, circunstâncias, né? Situações difíceis que nos sobrevêm, vão modular nosso caráter. Próximo versículo. E os que predestinou, chamou, e os que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Para frente, pode ir. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já venceu, você já chegou, você já atravessou a noite mais escura da tua vida. Há uma garantia segura, certa. Deus está com você e ninguém poderá te derrotar. Próximo versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, olha que versículo forte, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Prosperidade, saúde, relacionamento. A maior bênção foi o Filho de Deus. Se ele veio, todas as coisas, plenitude. Se ele entregou o seu filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Por isso que Jesus disse assim: pedis. Eles não tinham pedido, né? Jesus diz: até agora nada pedis. Pedis para que o vosso gozo seja completo. João 14. Pedis, porque nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Tudo que você precisa, né? Trabalho, energia, força, não é? Milagres, providências, qualquer situação, qualquer circunstância, nos dará com ele todas as coisas. Mais um versículo, por favor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem, próximo versículo, quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu ou ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós. Você pensou? Sabe o que Jesus está fazendo? À direita do Pai. Olha, ela está orando, olha, pediu, fez lá, está diante do nosso trono. Pai, cuida, Pai, manda uma palavra, Pai, envia, Pai. Você já pensou? Você tem um intercessor 24 horas por dia, sabe quem é? O Senhor Jesus Cristo. Merece uma salva de palmas forte, né? Está lá olhando, Ele está acompanhando, né? Não é só o teu pastor, não é só o teu bispo, não é apenas nós que intercedemos por você diariamente, continuamente. Não, mais do que nós, Jesus está à direita. Fala comigo, direita, braço forte. Direita é o braço forte de Deus. Ele está lá à direita, ministrando, pedindo para que o braço do Pai seja liberado para fazer milagres na tua vida. Amém? Agora eu quero ir com você para o livro de... Nós vamos para Êxodo 17, 8. Vamos ver o que é na prática essas batalhas. O apóstolo Paulo nos mostra no Novo Testamento, Romanos, o que é que Deus em Cristo Jesus providenciou para mim e para você, para que nós pudéssemos ser empoderados, né? Quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Jesus Cristo está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Agora vamos lá no Velho Testamento, vamos ver alguns desses princípios na prática. Versículo 8 do capítulo 17. Israel tinha acabado de sair. Lembre-se que em Êxodo 12, Israel sai do Egito. 12. Êxodo 12. 13, 14, 15, quer dizer, passa o Mar Vermelho, né? Atravessa o Mar Vermelho e chega no Sinai e recebe a
a aliança de Deus. E logo em seguida, a primeira batalha para provar a aliança. Veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Próximo versículo. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão, a vara de Deus, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Porém Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro com Moisés, Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, ele se assentou. Arão e Hur sustentavam as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés ali edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Quero uma salva de palmas. O Senhor é a minha bandeira. Diga comigo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Diga. Está vendo? Na prática. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Israel, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Israel. Então nós estamos vendo os conceitos de Romanos 8 ser aplicado na prática por Moisés, claro, muito antes. Moisés não está apenas na teoria de Paulo, Moisés está na batalha. Tira Israel do Egito, uma guerra, pragas, Mar Vermelho que se abre, só coisas sobrenaturais. Vai para o Sinai, recebe a lei, faz a aliança. De repente parece que as coisas vão acalmar, está tranquila. Chega Amaleque, logo a tribo mais guerreira e que mais odiava Israel. Eles vêm e pegam bem na saída, bem na hora que Israel não se acostumou com o deserto, nem conhece o deserto direito. Eles estão acabando de sair do Mar Vermelho. Imagina a transição na cabeça daquele povo. Nem sabiam viver no deserto direito. Pegam os desprevenidos. E a Bíblia diz que Moisés chamou Josué. Paulo fala em Romanos 8, Paulo fala só sobre as garantias, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, Paulo dá essa segurança. Depois ele fala: quem tentará contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, Preste atenção, o inimigo pode falar o que quiser de você, pode fazer o que ele quiser contra você. Todas as vezes que ele se levantar contra você, ele cairá. Ele cairá. Agora, o que eu tenho que fazer, bispo? Pois é, isso é importante. Princípios de empoderamento. Número 1, anote aí, número 1, primeira coisa que você precisa fazer: Moisés não venceu a guerra contra Amaleque apenas dizendo: pode ir, Josué. Bem, vamos falar naturalmente. Não, ele não venceu naturalmente, ele venceu sobrenaturalmente. As suas batalhas não serão vencidas apenas naturalmente. Não menospreze o poder do mundo espiritual. Cuidado, porque as suas batalhas não nasceram apenas do mundo material. Suas batalhas têm um componente de demônios, de anjos, do mundo espiritual. Se fosse uma outra pessoa, pode até ser que para ela tudo fosse bem corriqueiramente
humano. Para você e para mim não. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, tem um mundo espiritual. E porque tem um mundo espiritual, nós vamos vencê-lo através das armas espirituais. Pode dar uma salva de palmas. Nós vamos vencer através das armas espirituais. E aqui Moisés não falou, não compartilhou, não deu detalhes, mas certamente Deus tinha dado a estratégia para ele. Então, primeiro princípio, anote aí, para vencer batalhas: estratégias vindas ou recebidas de Deus. Não entre numa batalha sem você ter uma estratégia recebida de Deus. Senhor, como eu vou vencer essa guerra? Senhor, como nós vamos mudar esse momento? Senhor, como eu vou estabelecer esse objetivo? Senhor, me dá a estratégia. Fique na porta do santuário, querido. Tem gente que acha que Deus é para o culto. Essa é a visão tradicional. A visão tradicional evangélica é que o culto era apenas para você louvar, cantar, quase como uma obrigação religiosa. Fala, não. Aqui é lugar das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus planos. É aqui que Deus te dá estratégia, como vai vender para ganhar a sua meta de vendedor que você tem, como vai comprar, como você vai conseguir passar no concurso. Aqui esse lugar aqui não é um encontro religioso com Deus. Aqui é um lugar, uma agência, um momento onde você conecta com o sobrenatural e recebe informação, direção, revelação, empoderamento, e você dá ordem aos anjos e dá ordem aos demônios, e o resto da semana vai cair tudo e se alinhar segundo a palavra do Senhor na sua vida. Uma lástima que a maior parte dos pastores perderam essa dimensão. Culto é quase uma rotina, culto é quase um rame-rame, é quase como um encontro tradicional, metódico. Não, fala, está amarrado. Não, mais forte, diga, está amarrado. Seu tempo é precioso. Nós estamos com a manhã, nesse momento, maravilhosa lá fora. Poderia estar curtindo a natureza. Não, Deus te trouxe aqui não só para passar teu tempo, não só para você falar, Senhor, legal aí em cima, aqui embaixo está tudo bem. Não, você veio para cá porque hoje, aqui, agora, você vai controlar, profetizar, organizar o mundo espiritual para tudo desencadear segundo aquilo que Deus te prometeu. Então a primeira coisa, receba a estratégia de Deus para as suas batalhas. Não vá para a sua guerra, não é assim de bem bom, né? Não. Se você tem uma batalha, diga comigo, se eu tenho um problema, eu tenho uma batalha. Diga, se eu tenho uma batalha, eu preciso de estratégias novas. Cuidado, as estratégias normalmente não se repetem. Podem se repetir, mas nem sempre se repetem. E aqui Deus dá 3 estratégias para Moisés. Primeira coisa que Deus falou para Moisés é: essa batalha você não vai para ela fisicamente. E Moisés era forte, ele era um guerreiro. Ele foi para outras. Ele não foi nessa, mas em outras guerras ele estava lá na frente, no meio da moçada lá, dando paulada, espadada. Mas era forte, ele é bem forte. Então, só que Deus falou: eu não te quero lá no campo de guerra, eu te quero no monte. Ordena que Josué desça, e Josué seja o homem do combate, o guerreiro. Então fala comigo, estratégias. Faz assim, 3. Toda estratégia necessariamente passa por 3 vertentes. Anote bem rápido. Toda estratégia precisa de, primeiro, um agente corpo a corpo. Um agente da guerra, da batalha. Josué. Pode ser você, pode ser sua mulher, pode ser seu filho, pode ser alguém, pode ser. Deus precisa usar homens. Quem é a pessoa que vai para a relação, o relacionamento físico, pessoal? Josué. 2. Moisés já estava no monte.
com a vara. Diga comigo: monte e vara. Autoridade. Ele estava na posição de autoridade e de visão. Quando você está no monte, você enxerga o que está no vale. Você tem uma visão inteira. Você tem uma visão completa. Se ele estivesse lá na planície, ele não via nada. Ele via só um soldado contra o outro. Mas quando ele subiu, quanto mais você sobe, mais você tem uma visão global. Se você está numa batalha, você tem que aprender a ter uma visão geral, completa. Vai para a posição onde você tem informações completas. E a Bíblia diz que ele levantou as mãos, ou seja, autoridade, mãos fortes, mãos levantadas, autoridade. E quando ele levantava a mão, Israel vencia. Quando ele abaixava a mão, Israel recuava. E as mãos de Moisés eram pesadas. Talvez Deus falou para ele: leve Arão e Hur. Talvez ele nem sabia para que seria, aonde Arão e Hur seriam necessários. Mas Deus sabe antes de todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Fala para mim, amém, Jesus. Diga comigo: quando vem a carência, escreve isso aí, vai. Quando vem a carência, diga: muito tempo antes, Deus organizou a providência. Moisés só sentiu a mão pesada na hora que ele estava na oração. Mas Deus sabia que aqueles bração, cada um lá pesava 25 quilos. Deus sabia. E Deus sabia que ele ia precisar de ajuda, de providência. E quando subiu Arão e Hur, ali estava a providência de Deus. Ninguém se achega a você por sorte. Ninguém se achega a você sem um propósito. Todo mundo que de alguma maneira se relaciona com você tem algum plano, propósito de Deus para você na sua vida. Então, quando Amã, o inimigo dos judeus, pensou em a forca e destruir Israel, calado, ninguém sabia. Ele era ele era mestre de cerimônia do rei. Ele que introduzia as pessoas. Ele era um ministro no reino, poderosíssimo. Deus pensou em Esther. Amã pensou na forca para usar o espaço que ele tinha com o rei. Mas Deus pensou em Esther, a salvação, a solução e o livramento do seu povo. Ninguém imaginava que aquela pirralhinha de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos na casa do tio teria um propósito um dia na sala do rei. Então, quando o inimigo pensar em fazer mal para você, Deus já preparou a sua proteção, a sua providência, e quando você necessitar dela, ela vai estar pertinho de você, ao seu lado. É só você ter olho, é só você ver, é só você lançar a mão dela. Na hora que a mão de Moisés pesou, caiu, Arão pegou o braço direito, Hur pegou o braço esquerdo, pôs aqui ó, no ombro, e Moisés sentou numa pedra alta, e assim as mãos de Moisés ficaram levantadas, e Moisés com a mão levantada, Josué desbaratou Amaleque. Então fala comigo. 2. Primeiro princípio, estratégia. Segundo, dentro da estratégia, presta atenção, Moisés usou 3 figuras. Primeiro, ele usou a figura da prática. Josué
não podia orar, ele não tinha que pensar em orar, ele tinha que pensar em dar golpes, ele tinha que pensar em botar um pelotão por frente, outro por trás, um no flanco, um cara prático. Ele não tinha tempo de pensar em nada. Ali não vem com espiritualização. José, vamos fazer um jejumzinho aí? José, vai, ô meu filho, fora. Você tinha que ter jejuado antes. Agora, esquece disso. Josué, vamos ver se essa galera está em santidade. Tem sempre esse santarrão, né, que vem, não faz antes não, faz na hora. Na verdade é uma estratégia do inimigo para desviar a mente do cara, do líder, né? O líder é o cara prático, ele está ali envolvido com a situação. Não cobre dele, não é, certas características, porque ele está mergulhado no contexto. Josué. 2, Arão. Aí você tem intercessão, sacerdócio. Arão era o homem era o sacerdote, ele era o homem das ofertas, das oferendas, dos sacrifícios. Ele era o homem como é que chama aquilo? Do incenso, obrigado. Ele era o homem do incenso. Arão sim, Arão tinha a ver com a relação com Deus. Ele era. Então olha, Josué é o homem prático, Arão, o homem espiritual, aquele que orava, aquele que conduzia, aquele que estava diante do Pai, ligando, pedindo perdão pelos pecados. Senhor, perdoa. Aquele guerreiro que aprontou, aquele outro. Israel estava cheio de gente com pecados, mas eles estavam na guerra e eles tinham que ser protegidos. Eu nunca preguei até hoje aqui uma mensagem que eu estou esperando a hora de pregar sobre o bode expiatório, o sacrifício do bode. Muito interessante esse conceito. Muito, muito, muito. Talvez eu pregue nas festas proféticas. Muito interessante. Como Deus trabalha. Porque pecado sempre tem, né? Pessoas maldosas sempre tem. E tem inclusive no meio do reino de Deus. Tem no exército. Tem. Como é que faz? Não são anjos, são pessoas com defeitos, com deformações, e precisam da graça, da proteção, da misericórdia de Deus. Então Arão era o homem que tinha essa conexão com Deus. E foi avô de Bezaleel. Bezaleel? Deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho. Bezalel. Quem era Bezalel? O mais perito dos construtores. Tinha a unção da perícia, da administração, da logística, da organização, dos detalhes. Ele era o cara que organizava as tribos para Moisés, aonde cada um assentava, aonde cada um comia, aonde na distribuição da ração. Era a pessoa, ele era o organizador. Toda batalha você tem que ter esses 3 elementos. Você tem que ter o homem prático, o homem da guerra, o homem que não pensa, só está lá o tempo todo envolvido, né, mergulhado naquilo. Você tem que ter o intercessor, que entre o céu e a terra, o que ora, o que profetiza, o que cobre, o que protege espiritualmente. E terceiro, você tem que ter perícia, administração, detalhes. Aquele que faz com que pela organização as coisas possam fluir melhor. Levanta a tua mão e diga: eu recebo essa palavra. Dá uma olhadinha no seu esquema que eu estou te dando, e você anotou. Dá uma olhadinha. A sua batalha é um problema. Toda batalha é um problema. Ou é saúde, ou é dinheiro, ou é finanças, ou é função, ou é cargo, ou é negócio. Toda batalha nasce de um problema. E todo problema, e toda batalha, quando ela é vencida, quer dizer que o problema teve solução. E toda solução, ela passa por esses 3 princípios: a prática do contato direto, a intercessão, ligando o céu e a terra, cobrindo, incensos de oração, de adoração, de louvor, toda a ministração, para que os céus e a terra estejam juntos. E perícia, habilidade,
habilidade, logística, muito bem feito, muito bem organizado, tudo bem acertadinho. Se você colocar esses 3 conceitos em qualquer batalha que você tiver, você já venceu em nome de Jesus Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite batalhas na sua vida, na minha vida, para nos esticar, para nos completar, para nos amadurecer, para que nós possamos trabalhar com equipes. Seu pastor, seu líder, seu bispo, seu amigo, né? Pessoa que te ajuda. Por isso que você não pode ficar sozinho. Por isso que crente que passa a batalha na sua solidão será derrotado, provavelmente, infelizmente. Por quê, bispo? Porque a Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. E para fechar, e Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor e a minha bandeira. O que é bandeira? Bandeira é representação de um reino. Quando tem uma guerra, o reino, um país vence o outro, a bandeira é tirada e põe aquela bandeira ali para todo mundo ver de longe. Agora esse território pertence. E Moisés botou ali, a primeira vez que ele chamou o Senhor, Jeová Nissi, no hebraico, bandeira, Nissi, Jeová Nissi, Yahvé Nissi, primeira vez. Por quê? Porque essa foi a primeira vez que ele viu Deus trabalhando com estratégias de guerra, Deus trabalhando com estratégia para dar vitória. Preste atenção, pegue a bandeira do nome do Senhor, Jeová Nissi, e vista ela em você, e vista ela na sua casa, e diga: eu vou para a guerra em nome de Jesus, eu vou com a bandeira do meu Deus. Ele vai me dar estratégia, Ele vai me dar a pessoa que vai fazer o papel de Josué, Ele vai me dar, alguém, uma ajuda para sermos intercessores, para sermos Arão. Ele vai me dar sabedoria, unção de para me estruturar minha empresa, meus negócios, de tal forma que eu vou vencer, vou olhar e dizer: eu venci. Mas toda a estratégia, plano, projeto veio dos céus, é dele.